Fala galera, tudo bem? A ideia hoje era falar de Fusion junto com impressão 3D, um pouquinho de modelagem, mas no final das contas saiu um ajuste de top layer espetacular, vale a pena conferir, segura aí. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com uma situaçãozinha diferente para estar resolvendo. Uma situaçãozinha bem simples que nós vamos fazer aqui utilizando, por exemplo, um retângulo partindo do centro. Vai ter aqui um determinado tamanho, vamos colocar aqui 30 milímetros por uma altura de 5 milímetros. Uma coisinha bem pequenininha, 30 por 5. E aí agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer dois elementos na sua estrutura aqui com 10 milímetros de diâmetro deste lado e um outro deste lado também. Feito isso, nós temos três corpos nessa nossa peça. Eu vou clicar aqui no Finish Sketch e vou vir aqui com o comandinho de extrusão. Vou selecionar as partes que eu desejo. Olha só, aqui ele entende que são várias partes. Vou selecionar todas elas e aqui eu vou dizer qual é a altura que eu gostaria. Nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, com 1 milímetro de espessura nesse primeiro caso. Então eu vou dar um OK. E agora eu vou precisar fazer um furo. Para fazer um furo eu entro na ferramenta Role, clico na face que eu desejo e aqui é muito legal, porque você vai perceber que o furo, quando você clica e segura aqui, ele aparece um pontinho lá no centro. E eu venho e coloco exatamente em cima desse pontinho. E aqui eu posso diminuir o diâmetro do furo e aqui eu posso dizer qual é a profundidade. Por aqui eu vou colocar algumas informações para vocês. Ao invés de distância, eu vou falar que é AL, que vai cortar até o final. E no diâmetro, eu vou falar para ele que é um diâmetro de 5 milímetros. Dessa forma, ele já vai fazer o furo para mim passante com um diâmetro de 5 milímetros exatamente no centro. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha só. Eu vou ter aqui um furo, vou colocar em cima do pontinho, ele já configurou com as configurações anteriores, vou dar um OK e já está pronto também essa peça. Vamos jogar isso aqui lá para a parte do Ultimaker Cura. Para isso a gente vai clicar nessa setinha, vamos clicar com o botão direito em cima do corpo 1 e vamos colocar aqui, salvar como Mesh. Ou aqui pode estar escrito salvar como STL, Save as STL ou Mesh, vai dar certo do mesmo jeito. Aqui você vai entrar no formato que você deseja e vai colocar lá STL, por exemplo, binário na unidade de milímetros e vamos dar um OK. Feito isso, ele vai perguntar aonde você quer gravar esse corpo. Eu vou colocar aqui corpo 1 lá na parte da área de trabalho. Vamos salvar e vamos abrir o Ultimaker Cura. Vamos colocar aqui nas opções, olha lá, eu tenho a Ender 3, a Grabber i3 e a Tronx. Eu vou deixar com a Grabber i3, que nós vamos fazer nela, e vamos colocar aqui a nossa pecinha. Vamos vir aqui em abrir. Vou vir aqui aonde nós utilizamos na área de trabalho e vou pegar o corpinho número 1. Muito bem, esse corpinho ele veio nesta posição. Não é a posição que eu gostaria de estar trabalhando com essa peça. É só eu clicar em cima dela, vir aqui no rotacionar e fazer um giro 90 graus da peça. Clica nessa setinha aqui, ó. Ele jogou ela 90 graus e acabou colando em cima da mesa. Qual vai ser outra característica? Essa pecinha aqui eu vou fazer várias dimensões diferentes. Então, ao invés de eu fazer lá no Fusion várias espessuras diferentes, eu vou colocar por aqui. Eu vou clicar com o botão direito, vou multiplicar selecionado, vou colocar mais uma opção. E nessa daqui, eu sei que essa daqui estava com 1 milímetro. Vou clicar nessa outra, vou vir aqui na parte de escala. E nessa hora aqui, eu tiro o redimensionamento uniforme e coloco aqui 2 milímetros para essa outra peça. Veja só que ela já ficou bem maior. E a mesma coisa eu vou fazer novamente, multiplicar mais uma peça. E agora esta outra peça aqui, eu vou colocar nesta posição, basta selecionar e jogar ela para o lado. E eu vou colocar aqui também 3 milímetros desta outra peça. Então, vou fazer uma com 1 milímetro, 2 e 3 milímetros para verificar a resistência na situação que é necessária essas peças. Vou fazer o seguinte também, vou pegar as três peças segurando o Shift, botão direito, multiplicar mais uma vez. E aí ele acabou criando mais várias pecinhas aí referente ao que eu estou precisando. Vamos ver um pouquinho aqui na parte de configurações. Eu vou usar aqui configuração Draft.
Vou aqui descartar as configurações, vou usar aqui o draft, que é o padrão de 0,2. Vamos dar uma olhadinha nas características aqui, ó. A altura de camada seria a altura padrão de cada uma das camadas, 0,2. A altura da primeira camada eu também vou colocar de 0,2 para ela ficar um pouco mais fina, mantendo aí a relação das alturas de camada. Mas essa altura de camada aqui vai variar de acordo com a qualidade da perfeição da sua mesa. Caso a sua mesa ela seja uma mesa que já é um pouco empenada, muito provavelmente você vai ter que trabalhar com uma altura de camada um pouco maior. Largura de extrusão. Nesse caso aqui, ele está achando que nós vamos trabalhar com a largura de extrusão com um bico de 1 milímetro, mas isso não é verdade. Nós vamos trabalhar com um bico de 0,4 milímetros. Para a gente poder mudar isso, vamos mudar lá na nossa impressora. Vamos vir aqui em Gerenciar Impressora. Vamos vir aqui na Gravure 3, Ajustes de Máquina. E aqui eu tenho algumas informações referente à minha impressora. Eu vou vir aqui em Extrusão. E tamanho do bico, ao invés de ser 1 milímetro, eu vou colocar 0,4 milímetros. Lembrando que o diâmetro do material compatível tem que ser de 1,75, que é o diâmetro que a gente está utilizando do nosso filamento. Muito bom. Agora, quando a gente entrar por aqui, ele já vai aparecer a largura de extrusão de 0,4, que seria, ele já entendeu que o diâmetro do bico é de 0,4. Vamos vir aqui nas paredes. Ele está falando aqui que tem 2 paredes essa peça. Vamos fatiar para dar uma olhada como é que vai ficar isso aí, para a gente ver as características. Veja só, na parte de pré-visualização, vamos clicar aqui em cima e vamos dar uma olhadinha na parte de baixo. Olha só como é que está ficando isso daqui. Aqui nós temos um probleminha aí a resolver. Veja só, esse monte de linha azul, isso aqui é um problema que para mim atrapalha por demais. Isso aqui é interessante ser em formato de linhas contínuas. Isso favorece bastante aí o nosso trabalho. Dessa forma, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui aumentar o número de camadas. Vamos para 3 camadas para a gente dar uma olhada como é que vai ficar isso aí. Olha só que beleza. Nesse caso aqui, 3 camadas, ele vai criar ainda essa linha amarela aqui no meio, que isso aqui não é muito interessante para a gente, e vai ficar um pouco ruim da gente trabalhar. Então eu vou vir aqui, ó, 3 camadas, eu vou colocar 4 camadas. Muito bem, com 4 camadas você já começa a perceber que isso começa a melhorar um pouquinho. Ó. Repara que já não tem mais aquele monte de linha aqui. Isso mostra que ele vai fazer de uma forma bem mais rápida essas partes, porque ele não fica fazendo pedacinhos por pedacinhos. Como é que a gente poderia tentar fazer para eliminar todas essas características? Vamos tentar aqui fazer uma outra estratégia. Repare que essas linhas azuis elas estão aparecendo porque ele faz um pedacinho, para, vem, faz outro pedacinho, para, vem e vai fazendo pausadamente. Vamos colocar o seguinte. Nós temos aqui número de filetes da parede. Eu vou voltar a 2 de novo. Só que agora nós vamos fazer uma outra modificação. Lá na parte superior e inferior, ao invés de colocar linhas, eu vou colocar a opção concêntrico. E olha só o que vai acontecer. Desta forma, vocês vão perceber que aqui voltou a aparecer novamente as linhas, olha só. E esse monte de linhazinha aqui, isso realmente vai me atrapalhar bastante. Isso dá um detalhamento muito feio para a sua peça. Então esse concêntrico por partes ajuda, mas ainda assim está um pouco estranho isso daí. O que a gente vai ter que fazer? Vamos voltar lá de novo e vamos colocar aqui, por exemplo, 3 camadas para dar uma olhada como vai ficar. Muito bem, ainda temos o problema. Vamos para 4. Olha só, dessa forma aqui já começa a melhorar um pouco mais essa parte. Como é que a gente poderia tentar ajustar esse pequeno detalhe? Agora aqui a gente teria que vir na seguinte opção. Por exemplo, largura das paredes internas. Ele está com 0,4. Se eu colocar 0,41, ele vai fazer um pouquinho mais grossa as linhas internas. Olha só, vamos colocar 0,42. Olha que beleza. Dessa forma, a gente consegue eliminar toda e qualquer linha que não esteja de acordo com aquilo que a gente gostaria. Então aqui já conseguimos resolver essa questão numa boa, pelo menos nas partes circulares. Nós ainda temos esse problema nessa parte do meio aqui, ó. Essa parte do meio ainda está um tanto quanto indesejável, fazendo um monte de pontinhos aqui que a gente precisa eliminar. Uma forma que a gente pode tentar eliminar essas linhas
é a seguinte. Olha só, vamos mudar então para a opção zigue-zague agora, porque aquela parte da parte interna já não era mais necessário. Olha só como que ficou nesse momento. Agora aqui eu tenho eliminado todas as linhas na parte interna e essa parte aqui ficou em zigue-zague numa boa. Diferente do processo do concêntrico que acabou criando aquele monte de pontinho, olha só, que atrapalhava bastante a nossa vida. Então numa dessa lá, voltou para zigue-zague e dessa forma aqui resolve a questão numa boa da qualidade dessa peça. Isso na primeira camada, vamos ver nas outras. Aqui, olha só, todas elas estão indo muito bem, depois ele entra aqui a parte de preenchimento. Nessa pecinha em questão, eu não vou deixar ela com preenchimento dessa forma, eu vou precisar que essa peça seja maciça. Então eu vou vir aqui em preenchimento, e a densidade de preenchimento eu vou colocar de 100%. Ao invés de padrão preenchimento de linhas, eu também vou colocar a opção zigue-zague. Olha só que bacana. Dessa forma, quando a gente põe preenchimento de 100%, ele acaba fazendo tudo com a face, com as características de face superior barra inferior. Você percebe que aquelas linhas de cor de abóbora, elas acabam sumindo e ficando aí apenas as linhas de topo e base. Muito bem, essa pecinha aqui vai demorar 19 minutos para fazer todas elas, vamos colocar para rodar e ver como fica. Aqui eu já vou adiantar para vocês o seguinte, essas peças, geralmente acontece o pé de elefante nela aqui, ó. E aí o que seria esse pé de elefante? Ela fica um pouco maior na parte de baixo do que na parte de cima, então nós já vamos tentar ajustar isso daí antes mesmo de colocar para imprimir. Nós vamos em paredes e vamos colocar aqui, ó, a parte de expansão horizontal. No caso, a expansão horizontal apenas da camada inicial. Nós vamos colocar aqui a expansão horizontal da camada inicial menos meio milímetro. Isso vai fazer com que ele diminua meio milímetro na primeira camada. Ela vai ficar um pouquinho menor. Essa primeira camada vai ficar um pouco menor do que as demais, ó, meio milímetro de cada lado, fazendo com que nós tenhamos aí uma diminuição nessa primeira camada aqui para eliminar ou tentar eliminar a parte do pé de elefante, em função aqui da nossa mesa não ser uma mesa muito adequada. Então dessa forma aqui, olha lá, a primeira camada sai menor e as próximas camadas já saem um pouco maior. Vamos lá então para colocar isso aqui para imprimir e ver como que isso vai ficar. Olha só, pessoal, nessa forma, perceba que ele sempre está imprimindo de forma constante. Isso ajuda bastante a qualidade superficial da peça para ela ficar perfeitinha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!